E aí, gente? Estamos indo pro parquinho. Uhul! Pegando aqui uma sombrinha que tá acabando agora nesse minuto. Tá muito calor aqui, gente. O sol tá insuportável. Nossa casa não tem ar-condicionado porque a gente alugou, ainda tava muito frio, né? Tava no finalzinho do inverno, então a gente achou que... Na verdade, a gente não achou nada. A gente não se preocupou com o ar-condicionado porque a gente queria saber se tinha aquecedor. Porque tem lugar que não tem, né? Então tinha aquecedor pra gente estar tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que aí, o verão, nesse ano aqui em Madrid, é o mais quente de todos os tempos. Chegou a 42 graus. Então, a gente deu mal mesmo. Compramos um ar-condicionado portátil, desses que põe na janela. Eu vou botar depois uma imagem pra vocês aí do nosso ar. Mas é aquilo, né? Igual no fim. Então, na verdade, a gente está indo pro parquinho agora, mas esse vídeo eu queria gravar pra vocês pra contar sobre uma outra coisa. E é um vídeo que eu esperei muito pra fazer, porque, assim, deu um problemão pra gente. E eu queria gravar quando tivesse tudo resolvido, tudo perfeito já. Eu vou contar pra vocês do nosso visto, como a gente veio aqui pra Espanha. E um erro que nós cometemos, que se você vai tirar esse mesmo visto que a gente, pra você não cometer, porque pode não dar em nada, mas pode dar ruim, igual deu pra gente. Doidão. O amor resolveu passar por um lugar ali diferenciado também. Esse lugar aqui me lembra minha mãe, que minha mãe passou em frente aqui, tirou várias fotos de turistinha. Já piro nesses matos aí pra fazer umas fotos. É o quê? Ônibus barulhento, vi, mas pelo menos tem Wi-Fi, né? Ai, gente, que só é esse, pelo amor de Deus. Tá um pouco mais fresquinho. Ai, calor, hein? Fazer ali, ó, os outros. Vou mostrar, né, que não pode, mas tô olhando mesmo. Eu vi, uma vez eu passei aqui, eu vi o pessoal tomando banho de piscina. Saindo da piscina, na verdade. Deu vontade de ser amiga. Mentira, tem piscina lá, eu não... Preguiça mesmo. Eu não gosto de sol. Muito rápido aí, vai ser já. Ah, ele tá caindo em pé, né? Já tá em pé. Eu vi isso acontecendo de lá. Tá divertido, Nick? Muito bem. Luninha tá lá brincando de Peppa Pig. Pé no branco, vai. Subiu, agora bota a mão aqui. Agora vai subindo, um de cada vez. Pé, mão. Pé, mão. Vai, forte. Forte. Bota a mão no alto. Tá, agora o pé. Isso, mão no alto. Vai puxar, vai. Agora vai pra lá. Vai. Tá no braço. Agora vai lá, muito rápido, Nicolô. Depois a Luna vem, muito rápido, vai. Bota a mão aqui na estátua. Tô tranquila. Vai, Luneta. Aê. Vai, Luneta. Pisou na areia de novo. Vai, Nick, lava o pé, vai. O outro pé. Ops. E as mãos? Ah! Onde que eu falou de novo? Ih, de novo, vai de novo. Vai, mano, aqui. Agora de novo. Como é que vai fazer aqui? Como é que vai fazer aqui? You tell me. Chega, Luna. Que cheiro é esse, marido? Churrasco, isso você fala. Isso é hora de fazer churrasco. Tô cheio de fome aqui.
A gente tá cheio de fome porque a gente resolveu voltar pro jejum intermitente. A gente estava emagrecendo quando meu marido estava embarcado. Ambos emagrecemos. Porém, depois que ele chegou, a gente enfiou o pé na jaca e tá todo mundo gordo de novo. Aí hoje voltamos à estaca zero. Aí o bendito ali começou a fazer um churrasco. Mostra o churrasco, tem um pouco de gente cheio assim. Churrascão brabo. Churrascão domingo à noite, pá. Como? Eu tô pensando aqui na linguicinha, na asinha. Então, aí agora acabou o parquinho, eu vou conseguir gravar pra vocês contando sobre o nosso visto. E o que aconteceu, qual foi a treta que deu. Nós viemos pra cá com um visto chamado residência não lucrativa. É um visto pra quem tem meios econômicos de se manter no país sem precisar trabalhar no mesmo. No nosso caso, meu amado marido trabalha embarcado, então tudo perfeito. Só que, olha a treta. Quando nós fizemos o pedido do visto no consulado do Rio de Janeiro, nós escrevemos que nós gostaríamos de ir para a província de Girona, que é perto de Barcelona. Só que não tinha uma cara de uma coisa extremamente oficial. Tava assim, onde você pensa em ir? Pô, é um país, né? Vou botar aqui, mas se eu mudar de ideia... E o que me levou ao erro foi porque eu participo de um grupo de pessoas que têm esse mesmo visto que eu e já vi várias pessoas que tinham colocado um lugar e no final das contas foram para outro e tava tudo bem. Pois então, acabou que a ideia de morar lá era porque o David conhecia uma pessoa lá que poderia ajudar a gente a encontrar um apartamento, mas acabou que não rolou isso e a gente resolveu vir para Madrid, porque aqui a gente contratou um serviço de uma pessoa que já era conhecida. Nossa, o dia tá lindo, olha. Viemos pra cá, tudo certo, só que quando você faz o visto, você ganha um carimbo, né, um adesivo no passaporte, que tem validade de 90 dias a partir da data que você disse que você viria pra cá. Esses 90 dias são 90 dias para você entrar na Espanha e terminar o processo do seu visto, que nada mais é que alugar o seu apartamento, fazer a sua tarjeta, que é a carteira de identidade de estrangeiro, e tá tudo certo. O alugar o seu apartamento, você tem que fazer o seu empadronamento, que aqui funciona assim, acho que a Europa inteira é assim, como todo mundo pode morar em qualquer lugar, você tem que se empadronar para que tenha um controle de quantas pessoas vivem naquele lugar. Então isso é uma coisa obrigatória. Só que para empadronar você tem que ter o apartamento. E aí nós conseguimos alugar o apartamento, fizemos o empadronamento, agendamos para fazer a nossa tarjeta do NIE, que é a identidade. Quando a gente chegou na estrangeiria para fazer, simplesmente nos informaram que a gente não poderia fazer lá, que a gente tinha que fazer em Girona, que fica a 6 horas daqui. Porque nossos documentos foram aprovados pela província de Girona, então estava tudo lá. Então a primeira, que aqui se chama Toma de Huellas, que eles vão fazer escanear as digitais, a primeira tem que ser lá. E aí eu fiquei desesperada. Aí até pesquisei no grupo que eu faço parte e várias pessoas mudaram o lugar que iam e não tiveram esse problema. Simplesmente emitiram o documento na província que estavam morando e não deu em nada, só precisava estar empadronado lá. Mas no nosso caso, como tudo é mais complicado sempre, a gente se ferrou. E aí o problema, para poder fazer esse documento na província de Girona, a gente teria que estar empadronado lá. E para empadronar lá, a gente precisava do quê? De um contrato de aluguel ou de uma pessoa que dissesse que a gente mora na casa dela e se responsabilizasse pela gente. E aí bateu o desespero, porque a gente tinha um prazo de 1 mês desde que entrasse no país para fazer essa tarjeta. Já ouvi dizer que isso é um pouco mais flexível, porque às vezes você não consegue vaga, né, a cita para poder não consegue fazer o agendamento. Porém, a gente tinha um outro problema, o Davi ia embarcar. Então a gente precisava que esse documento estivesse pelo menos solicitado para ele poder embarcar com um comprovante e dizer que finalizou o processo do visto dele, né? E aí bateu o desespero. Eu falei, e agora? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai conseguir
ir para esse outro lugar, ter vaga. Aí comecei a pesquisar nas cidades de Girona onde que tinha vaga para fazer a tarreta. E pesquisava e o lugar só tinha... O Davi ia viajar, se eu não me engano, era tava mais ou menos 1º de maio. E aí comecei a pesquisar. Ele ia viajar em torno de 1º de maio. E só tinha vaga assim, 22 de junho, 20 de junho... Ou então, tipo assim, final de maio. Ai, Jesus, e agora? Como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito que tudo é muito difícil pra gente, as coisas acontecem de um jeito inexplicável. Consegui encontrar a vaga no último dia do prazo que a gente tinha de 1 mês pra fazer a tarreta. Eu consegui uma vaga em Girona, numa cidade chamada Puigcerdá. 6 horas daqui, ela é fronteira com a França. Agendei, vamos ver no que vai dar. E aí o problema vinha depois, era o empadronamento. Ele pode ter que alugar alguma coisa só para isso. Eis que tive a brilhante ideia de pesquisar quartos para alugar. E eu encontrei uma pessoa alugando o quarto. Expliquei a situação, falei, olha só, somos 4 pessoas, a gente vai alugar o quarto só para fazer o empadronamento, a gente não vai morar aí. A gente precisa empadronar por conta disso, para poder fazer a nossa tarreta. Depois que a gente pegar a tarreta, a gente volta a empadronar aqui e tá tudo certo. E ela era colombiana, uma pessoa muito gente boa, muito legal. E aceitou empadronar a gente no apartamento dela. E aí, olha que loucura. E o mais legal é que ela tinha uma amiga dentro do ajuntamento de Puigcerdá. Estamos querendo matar todo mundo aqui, ó. Olha só isso. A gente fez isso, viajou. A gente teve um compromisso, lembra? Que a gente foi... O Nick foi fazer uma avaliação pra escola daqui. Aí ele fez a avaliação, depois a gente saiu direto e foi 6 horas dirigindo pra Puigcerdá. Aí a gente dormiu na casa dela. Ela agendou com a amiga dela de manhã cedo no ajuntamento. Nós fomos lá, fizemos o empadronamento e em seguida a gente foi para a estrangeiria fazer a tarreta. Chegamos lá, fizemos tudo direitinho. E aí voltamos. Meu amado embarcou. E aí voltamos e descobrimos que de repente seria necessário que ele tivesse uma carta de volta para dizer que estava tudo certo com o visto dele. Então já rolou outro estresse aí. Por quê? Porque essa carta tinha que ser feita lá em Girona também. Mas aí a gente apertou o... e falamos, vai com o comprovante e vamos ver no que dá. Aí deu tudo certo. Finally. Na semana que ele chegou, nós fomos lá buscar a tarreta e fizemos o empadronamento de volta aqui na cidade que a gente mora, em Arganda. A única coisa ruim disso, né, quer dizer, a única coisa ruim não, porque foi super estressante, foi super cansativo, mas a parte ruim foi porque a gente queria colocar eles numa escola e como a gente não estava empadronado aqui no período de matrícula, a gente teve que colocar eles onde tinha vaga. Então vamos aguardar e dizer que a escola é boa. Vamos ver nos próximos capítulos, capítulo escola. Mas então a dica que eu dou é, se você vai vir para a Espanha com o visto de residência não lucrativa, quando você for preencher o formulário para entregar no consulado, tenha certeza de onde você vai morar e não mude. Por quê? Porque pode dar ruim. Eu conheço um monte de gente que não teve nenhum problema, que é até estressante. A gente, não deu nada. Falaram só que eu tinha que estar empadronado aqui. E pra gente não só deu ruim, como a gente gastou dinheiro de viagem, gastou dinheiro de aluguel de quarto, aluguel de carro, porque a gente não tinha carro. A gente ainda tá sem, porque não entregaram ainda, mas isso é outra história. Então assim, se você não sabe ainda pra onde você vai, não coloque em qualquer lugar, se decida primeiro. Porque eu acho melhor não arriscar e não dar chance ao azar e você acabar indo para um lugar diferente e tendo problema como a gente teve. Pode não dar problema, pode não dar. Mas e aí? Vai querer arriscar? O que será que ela quer dizer? Beijinho pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil. Então é isso, curte, comenta e
Só na emoção. E até o próximo.